Filho dos deuses. Quem estava com eles no meio da fornalha? Jesus. E Nabucodonosor falou assim: ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, saiam! E quando eles saíram, nem cheiro de fumaça havia na veste deles. Deus é que os livrou de uma maneira poderosa. Curioso, Deus não os livrou do cativeiro. Deus não os livrou de perder o contato com sua família. Deus não os livrou, possivelmente, nem da castração. Mas aqui Deus os livrou. Quer o Senhor livre, quer o Senhor não livre, louvado seja o Senhor. Ele não livrou muitos cristãos de morrerem no Coliseu. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de visitar Roma, a Itália. Quando eu fui visitar o Coliseu pela primeira vez, eu fiquei imaginando 50 mil pessoas gritando: aos leões! Aos leões! E lá no meio subia uma porta de madeira, e leões e hienas saíam para matar os cristãos devorados. Muitos morreram assim. Muitos. Se hoje você tem a Bíblia aí com você, muito sangue foi derramado. Agora, deixe-me dizer uma coisa e contar uma história para terminar essa noite. Na quinta-feira, se eu não me engano, ou quinta-feira, nós vamos estudar algo muito sério aqui a respeito do capítulo 7 de Daniel. Uma grave crise aguarda esse mundo. Esse país, que é o país da liberdade, Land of Freedom, em breve se tornará o país dos perseguidores. Anote isso que eu estou falando, para que quando acontecer você se lembre. Eu não sou profeta nem filho de profeta. Eu estou citando um profeta. A Constituição norte-americana vai ser desrespeitada. Porque em breve, esse país vai tolir a liberdade religiosa. Isso já está começando a acontecer, porque estão com medo do terrorismo. O Setembro 11 mudou a coisa aqui. E existe um movimento aqui chamado Lord's Day Alliance, que pretende tornar as Blue Law, as leis dominicais estaduais, em uma National Sunday Law, em uma lei de todo o país. Desde os anos 70, Edward Kennedy já havia proposto no Senado desse país um projeto de lei número 94.163, solicitando ao Congresso que votasse uma lei tornando nacional as leis dominicais estaduais, que muitos estados têm, inclusive Massachusetts. Alguns são mais rigorosos, outros não. Só que nós temos um problema quando isso acontecer. A Bíblia manda que guardemos o 7º dia, que é o sábado do Senhor nosso Deus. Roma acabou de expedir uma carta apostólica chamada Dies Domini, conclamando a todos os cristãos que peçam às autoridades para tornarem o domingo um holiday oficial, um dia de guarda oficial. Nabucodonosor vai erguer de novo a estátua dele. E quando você tiver que perder o seu green card, a sua cidadania, os seus dólares, o seu posto, pela fidelidade a Deus, você terá fé para isso? Eu quero terminar contando a história de uma pessoa. Infelizmente eu não tenho a fotografia dela aqui. Eu tive a fotografia dessa pessoa em mãos e eu emprestei. Era na época que o computador não estava tão disponível assim, era papel, e na Conferência Geral eu queria ter tido tempo para procurar nos arquivos da Conferência Geral uma foto dele, mas eu não tive tempo para isso. Mas eu vou contar a história dele. E anote o nome, quem sabe vocês que estão tão perto de Washington, vocês podem encontrar lá um dia. O seu nome era Daniel Segovia Sáenz. Um verdadeiro Daniel dos nossos dias. Foi assim que eu li a história dele. Daniel Segovia Sáenz, Daniel de nuestro tiempo. Daniel foi criado em Trinidad e Tobago.
E Daniel um dia ouviu a mesma mensagem que vocês estão ouvindo nessa noite. E ele resolveu se tornar um adventista do sétimo dia. Ele resolveu também pregar que Jesus em breve voltará. Ele resolveu guardar o dia que a Bíblia manda guardar. Ele resolveu controlar a sua alimentação pelo que diz a Bíblia. Só que a família de Daniel não aceitava a nova religião dele. E em Trinidad e Tobago havia muitos povoados, muito radicais, que quase matavam as pessoas. Vocês sabem que em alguns lugares, inclusive no Brasil, de bandoleiros, de pistoleiros, pessoas que resolvem os problemas na base da arma. E um tio de Daniel falou com ele: se você batizar na igreja adventista, nós vamos à igreja e vamos matar você, o pastor e todo mundo. Daniel, temendo alguma represália do seu tio, batizou na igreja numa cerimônia muito discreta. E teve que sair de casa. E mudou-se para uma outra cidade. As pessoas da igreja acolheram Daniel e falaram: bom, você fica com a gente aqui, vamos tentar depois ver se você vai para um colégio interno. Ele queria ser um pastor. E eles evitavam que Daniel andasse muito em público, porque a família jurou Daniel de morte se ele se batizasse. Aconteceu que morreu um irmão da igreja. E os irmãos falaram com Daniel: olha, não vá ao cemitério, porque todo mundo na cidade sabe que morreu um adventista e que vai estar cheio de adventistas no cemitério, e seu tio pode querer ir lá fazer alguma coisa. Fique em casa. Daniel ficou. Só que naquela tarde, bateram à porta alguns homens. Quando ele abriu, era o tio dele com alguns capangas. E o tio dele falou com ele assim: eu falei para você não brincar comigo. Já foi abrindo a porta e batendo nele, dando pontapé nele. Ele caiu no chão, agarrou-se com sua Bíblia. O tio tirou a Bíblia, jogou para o canto e falou: eu só vou falar uma vez. Ou você volta para a sua religião anterior e larga esses crentes sabatistas, ou nós vamos matar você. E Daniel falou: eu não posso negar ao meu senhor, tio. Respeito, eu sou seu tio, eu criei você. É interessante que em determinados momentos do diálogo, o tio passava de ameaçador a chantagista emocional. Ele havia criado Daniel como um pai. Daniel, lembre-me, eu sou quase seu pai. Você não vai me decepcionar. Tio, eu amo o senhor muito, mas eu não posso decepcionar a Jesus. E num dado momento, ele pediu 2 dos homens que estavam com ele: agarrem a mão dele. Você está pensando que eu estou brincando? Ele pegou uma machadinha e amputou um dedo de Daniel. Sentiu a dor? Agora eu vou te dar uma segunda chance. E Daniel não. Ele amputou um segundo dedo de Daniel. Por fim, ele amputou a mão esquerda de Daniel. E depois de muito bater em Daniel, amputou a mão direita. E Daniel caiu desmaiado. Eles pensaram que Daniel estava morto e saíram. O primeiro milagre aconteceu porque Daniel não morreu, apesar de tanta perda de sangue. Eu não sei de cor agora quantos minutos depois a família chegou do funeral, quando encontraram Daniel ensanguentado, colocaram Daniel num carro e correram com ele para o hospital, que ficava também algumas milhas de distância. Mas por outro milagre, Daniel suportou a viagem e não morreu. Depois a igreja adventista da região viu que era perigoso Daniel continuar ali e conseguiram que ele viesse para os Estados Unidos. Isso foi em 1991. Eu não sei depois o que aconteceu com Daniel, mas a foto que eu tinha dele, que eu queria mostrar para vocês, me impressionava muito. Daniel, com 2 representantes do Religious Liberty, da Conferência Geral, ao lado deles e totalmente sem mãos. Na época, a igreja americana estava fazendo uma campanha para comprarem próteses para Daniel. E quando o entrevistador disse: eu perguntei a Daniel se ele se arrepende, ele disse não. E se você encontrar o seu tio de novo? Ele falou: ele pode arrancar também os pés. Porque se me faltar tudo, eu ainda tenho Jesus. Eu quero terminar esse sermão dizendo uma coisa ao seu coração. Na verdade, eu quero terminar admitindo uma fraqueza para você. Eu não sou nenhum masoquista. Eu também tenho medo da dor.
Quando a Bíblia fala que nós vamos enfrentar anjos caídos, me dá medo. Eu não tenho forças para lutar com um anjo caído. É um anjo. Ele tem muito mais poder do que eu. Ele pode ser caído, mas é um anjo. Quando a Bíblia fala de enfrentar a perseguição e a morte por Cristo, eu também tenho medo. Mas eu aprendi uma coisa. Essas pessoas também tinham medo. Mas Deus, na hora,